Bom dia, feliz sábado a todos os irmãos e amigos que já estão se reunindo comigo virtualmente. Hoje é dia 11 de julho do ano de 2020. Quem vos fala é o pastor Gediel Unglaub, pastor dos Adventistas do Sétimo Dia na cidade de Mogi Mirim. E nós estamos agradecidos a Deus porque podemos, através da tecnologia, chegar até a sua casa e ao seu coração. Aproveitando aqui para saudar os irmãos que já estão conosco, Adalton, Eduardo, Irlei, Lediana, Janete, Ana Paula, feliz sábado. Irlei, o sábado realmente está lindo, eu olhei ali, sol maravilhoso. Raquel, bom dia. Irla, Ney, Marisa, Deus abençoe a todos. Messias, Valdete, Jusce, é o povo de Deus se reunindo virtualmente nesta manhã de sábado. Que Deus abençoe a todos. Como vocês sabem, nós estamos no meio de uma pandemia e aqui em Mogi Mirim continuamos, vendo o andar da carruagem dos acontecimentos, e muitas pessoas sendo infectadas, inclusive alguns dos nossos irmãos. Vamos orar especialmente pela irmã Isaura, que está internada, entubada. É um caso grave, Ela trabalha nessa área de enfermagem. Nossa irmã ali do Jardim Silvânia. Vamos interceder pela Isa. E vamos orar também pela avó do Toninho e outros irmãos nossos que estão enfrentando dificuldades com a saúde, ou com a falta de saúde. Portanto, que Deus possa abençoar a todos os irmãos, aqueles que estão enfrentando as lutas e as dificuldades, Bom dia, Cláudio, bom dia, Elizabeth, bom dia, Ellen, Danilo, Fernando, Maria Pereira, enfim, nós vamos nos reunindo aqui virtualmente para estudar a palavra de Deus. E já apresentamos aqui alguns pedidos de oração. Se você tiver também um pedido especial, mande para a gente, para que nós possamos orar então pelo seu pedido e pela sua necessidade, Que Deus possa abençoar a todos. A igreja do Jardim Maria Beatriz está aberta, ou esteve aberta até agora há pouco, para uma escola sabatina presencial. Então, nós estamos aí analisando caso a caso para poder, no momento certo, reabrir as nossas igrejas com segurança. Então, aguardem, nós sempre vamos estar atualizando aqui nesse nosso canal as orientações a respeito das igrejas aqui de Mogi Mirim. Nós vamos agora orar a Deus para então entrarmos no tema que temos para esse dia, O tema que nós temos para essa manhã especial de sábado. E incline a sua fronte e vamos orar juntos, Com a graça de Deus, Ele vai nos guiar, nos proteger de todos os males e perigos. Vamos então orar. Deus Todo-Poderoso, muito te agradecemos pelas tuas bênçãos, pelo teu cuidado para conosco. Te agradecemos porque estamos com vida, temos um ambiente propício a testemunharmos de nossa fé, que possamos fazê-lo avisando ao mundo que Jesus em breve voltará e que aqueles que forem fiéis e estiverem andando nos caminhos de Deus serão salvos da perdição, da destruição final. Nós somos peregrinos, nós estamos de passagem neste mundo, a nossa pátria não é este mundo, a nossa pátria está no céu, onde Deus está preparando a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém é a morada dos salvos e nós queremos estar lá. Abençoe a cada um dos irmãos, amigos que se reúnem a mim virtualmente para colocarmos mais uma vez a nossa vida nas tuas mãos. Abençoe e atenda às necessidades do teu povo, especialmente aqueles que estão adoentados, aqueles que estão muito preocupados, aqueles que estão enfrentando lutas e dificuldades.
que os teus anjos poderosos possam atender a cada um dos teus filhos de acordo com a tua santa e boa vontade. Fica conosco também ao abrirmos a tua palavra agora, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, já oramos, uma palavrinha de incentivo, estamos tendo a nossa escola sabatina virtual, os irmãos do Maria Beatriz através de um aplicativo e todas as demais igrejas tendo acesso à nossa escola sabatina virtual através da página Esperança que é o que nos move para frente, né? Com o irmão Pedro Pugina e a Vivian, e também os convidados especiais, pastor Nunes, pastor Guilherme. Então tem sido uma bênção também. Se você ainda não acessou, próximo sábado tem mais, porque hoje já acabou. Então essa é a oportunidade, né? De termos a recapitulação da lição da escola sabatina, e é sempre bom a gente ouvir, interagir, e é o canal que a gente tem. Muito bem, agora nós estamos prontos para abrir a nossa sala de vídeo, como já temos combinado em outras oportunidades. A partir desse momento, nós deixamos aí a nossa interação e passamos apenas a estudar a palavra de Deus. E no final a gente volta com a nossa interação, porque, como eu tenho dito, é a minha igreja, é a minha forma de me comunicar com vocês nesse momento, orando, e aqui através desse canal virtual é que a gente pode dar uma saudação, um feliz sábado, e assim que funciona. Então, abra sua sala de vídeo, compartilhe essa mensagem, curta a nossa página, a maneira que nós temos de estender essa mensagem para outras pessoas que talvez nem pensavam em estar ouvindo a palavra de Deus, e o Espírito Santo diz: fica aí, é importante para você. Então, a partir de agora, vamos estudar o tema dessa manhã. E o tema dessa manhã, ele tem por título Vendo e Crendo naquilo que não podemos ver. É interessante, né? Como que nós podemos ver o que não podemos ver? Como podemos crer no que não podemos ver? Já existe um ditado que diz, ver para crer, mas na palavra de Deus é um pouco diferente. E nós vamos ver isso na experiência dos discípulos, no relacionamento com Jesus. Algum tempo atrás, eu estava tranquilamente dirigindo pela estrada, e à minha frente ia um caminhão, não sei o que ele tinha, mas o fato é que em algum momento uma pedrinha pequena veio e bateu de encontro com o meu para-brisa. E num segundo, simplesmente eu vi um risco. E aquele risco, ele foi aumentando, né? O vidro foi trincando, estilhaçando. E aquilo me fez pensar, quando estava preparando essa mensagem, que Deus tem uma janela, um vidro, no qual todos nós conseguimos ver claramente. E enquanto nós estamos vivendo, e aparentemente as coisas estão tudo bem na nossa vida, a nossa vista desta janela, deste vidro, é perfeita. O vidro está limpo, não há nenhum arranhão, e nós conseguimos ver e celebrar a bênção de Deus na nossa vida. E assim tem sido na vida de tantas pessoas, na sua, na minha, na nossa vida. Mas de repente, em nossa vida, uma pedrinha estilhaça essa janela de visão que temos de quem é Deus e de como Deus se relaciona conosco. E muitas vezes essa pedrinha é uma pedrinha de sofrimento, por várias circunstâncias da vida. E quando essa pedrinha ela trinca a janela, o horizonte que nós temos para ver e sentir a presença de Deus em nosso viver, parece que Ele nos abandonou. E talvez essa pedrinha ela tenha ainda alcançado a sua vida quando era criança, quando um dos seus pais, por exemplo, o abandonou,
ou quem sabe até uma traição paterna. São muitas as circunstâncias que de alguma maneira quebrantam o nosso coração. E nós somos tentados quando isso acontece, quando, por exemplo, você recebe um telefonema e esse telefonema diz: olha, sua filha foi presa porque estava aqui com alguns amigos fazendo uma coisa errada. Ou quando você encontra um bilhete na mesa da cozinha, terminando tudo, quando essa pedrinha, que aparentemente é uma pedrinha, mas para nós causa um grande sofrimento, nós somos levados, nós somos tentados a duvidar do amor de Deus. E seja qual for a forma dessa pedra, desse impacto, o resultado é o mesmo. É uma janela estilhaçada. E aí nós começamos a perguntar: e se? Né? E se isso acontecer? E se isso não acontecer? Quantas dúvidas nós não temos no momento presente? Né? São as pedrinhas que de alguma maneira estão trazendo preocupação para a nossa vida e o nosso coração. E ficamos perplexos. Por quê? Porque nós nos consideramos protegidos por Deus. Porque nós, nas mãos de Deus, nos sentimos inatingíveis. Mas de repente, quando algo grave acontece em nossa vida, essa pedra choca contra a janela do nosso relacionamento com Deus, Deus deixa de ser a referência e este vidro, essa janela passa a ser a referência. E antes da dor, antes da preocupação, antes do medo, a nossa visão era clara. Deus parecia tão próximo. E por isso que aquela música do Luiz Cláudio diz, né, que é fácil ser cristão quando tudo está bem para o seu lado. Então é fácil confiarmos num Deus, até testemunharmos de um Deus quando tudo está bem. Mas e quando a doença chega? E quando a nossa expectativa ela é tristemente abalada? Quando alguma coisa em nosso viver nos faz pensar: se Deus é Deus mesmo, então o quê? Bom, muitos poderiam dizer: então não existiriam os problemas financeiros que eu estou enfrentando. Poxa, eu sou fiel a Deus. Eu sou leal a Deus, inclusive no meu relacionamento financeiro. Por que estou enfrentando esse problema? Então, é a pedrinha, né, que estilhaça a nossa visão de um Deus que se preocupa conosco mesmo nos momentos difíceis. Se Deus é mesmo Deus, então os meus filhos nunca serão enterrados antes de mim. E você perde um filho, e você sofre. Então essa visão ela começa a ficar obliterada. Se Deus é Deus mesmo, então as pessoas me tratariam com mais justiça. Então essas dúvidas a respeito do cuidado de Deus é algo que o inimigo coloca em nosso coração para nos fazer descrer do amor e da misericórdia de Deus. Se Deus é realmente o líder dessa igreja, essa igreja seria mais unida. Como que pode haver dissensão, divisão na igreja? Se Deus realmente é Deus, Ele atenderia a minha oração. Ele curaria a minha esposa, curaria o meu filho, curaria a minha sogra. Esses critérios que definem como eu me relaciono com Deus, infelizmente, eles são, vez ou outra, alcançados pelas expectativas não correspondidas e as dúvidas começam a entrar em nosso coração, como se fosse um vírus, o vírus da descrença. Mas nós não podemos permitir isso. Isso ocorreu lá nos dias em que Jesus preparava aqueles que fariam nascer uma nova igreja, a igreja de Cristo, que hoje nós chamamos de cristianismo. E se em algum momento da sua vida você não vê com muita certeza, ou não entende todos os porquês, isso não pode fazer com que você
seja descrente ou duvide do amor e da misericórdia de Deus. Os discípulos também não tinham a certeza de tudo o que viam e até do que não viam. Jesus não atendeu às suas expectativas humanas. No dia em que Jesus alimentou a multidão e realizou aquele milagre fantástico, os 12 discípulos, eles haviam retornado recentemente de uma missão dada pelo próprio Cristo, que eles deveriam testemunhar, que eles deveriam anunciar a vinda do Messias, né? Não nas palavras para atrair atenção indevida, mas no sentido de dizer que Deus tem um plano para a vida de cada um dos seres humanos. E eles, em sua missão, foram muito bem sucedidos, eles voltaram felizes. Os demônios não suportam a nossa oração, a nossa pregação, as pessoas nos recebem muito bem, a nossa mensagem, e eles voltaram com um verdadeiro pequeno exército, e eles estavam prontos para a batalha. O que eles esperavam? Eles esperavam um Messias que os livrasse das garras do invasor, do poder romano. Eles esperavam que Jesus permitisse que a multidão o coroasse como rei. E eles atacassem então os invasores. Eles esperavam Jesus como um líder até mesmo militar, com planos de guerra, estratégias, um novo tempo para Israel. Mas o que eles enfrentavam, na verdade, no relacionamento com Jesus? Decepção. Decepção porque Jesus mesmo dizia: o meu reino não é deste mundo. Simplesmente o contrário do que eles poderiam imaginar. Em vez de armas, sabe o que eles receberam de Jesus? Remos. Remos? Sim, eles eram pescadores, muitos deles, e conheciam as lides da pescaria em alto mar, mas ao invés de serem enviados para lutar, foram enviados por Jesus para boiar. Boiar e no meio de uma tempestade. Vamos ver o que a Bíblia diz? Apenas relembrar? Veja só aqui o contexto em Marcos capítulo 6, verso 45. Diz assim a palavra de Deus: logo a seguir, compeliu Jesus os seus discípulos a embarcar e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo despedido, subiu ao monte para orar. Veja só, Jesus havia realizado o grande milagre da multiplicação, alimentação de cerca de 15 mil pessoas. Acontece que, quando Jesus disse: olha, esse povo está com fome, e no contexto anterior, eu não vou ler aqui o texto, mas vocês conhecem, Jesus, ao ver a multidão faminta, disse aos discípulos: olha, eles estão com fome. E os discípulos falaram: Senhor, manda a multidão procurar, que eles vão aí, encontre alguma venda, encontre alguém que possa dar um jeito. Em outras palavras, Senhor, o problema é deles, o problema não é nosso. Não fomos nós que pedimos para eles virem aqui para o meio do nada, para o meio do deserto. Então, eles que se virem. E Jesus, com muito carinho, com muito amor, olha para eles e diz assim: dai-lhes vós o que comer. Você pode imaginar a cena? Pedro olhando para o João, João olhando para o Felipe, Felipe olhando para o Marcos. Não, Marcos não estava lá, né? Por quê? Porque eles estavam perplexos. Como nós vamos atender a uma ordem como esta? Na verdade, eles não estavam entendendo nada. E mesmo quando Jesus realiza o milagre da multiplicação, não era bem isso que eles estavam imaginando fazer. Então eles participaram da entrega daqueles alimentos, né? Eles viram a manifestação do poder de Deus, do milagre de Deus, mas ainda assim isso não estava de acordo com o que eles imaginavam de um mestre, de alguém que viria para libertá-los da opressão dos romanos. Às vezes, querido amigo, querido irmão, nós também não entendemos o todo. Nós não entendemos a manifestação de Deus. Nós, inclusive, questionamos, e este é um dos momentos que alguns são levados a questionar:
Por que Deus permitiu que esse vírus alcançasse a raça humana? Por que esse vírus, que alguns dizem que vem lá da China, ele está trazendo tanta dor, tantas lágrimas, tanto desespero para a nossa nação? Nem sempre compreenderemos a forma de Deus agir em nossa vida, em nossa igreja, em nossa comunidade, mas ainda assim eu preciso confiar de que Deus sabe o que é melhor para mim. Deus sabe o que é melhor para você. O mesmo texto narrado por Mateus diz assim: logo depois Jesus mandou que os seus discípulos entrassem no barco e partissem para o outro lado do lago da Galileia, enquanto ele despedia a multidão. Quando a multidão foi embora, Jesus subiu sozinho para o monte a fim de orar. A noite veio e Jesus permanecia ali sozinho. O barco, no entanto, já se encontrava a vários quilômetros da praia e estava sendo sacudido pelas ondas, pois o vento soprava contra ele. Veja, a sequência que Mateus nos apresenta, ele é bem específico, a ordem dos eventos. Primeiro, Jesus envia os discípulos para o barco. Você acha que eles queriam ir para o barco? Eles queriam ficar com Jesus. Ou, mais ainda, eles queriam que Jesus desse uma ordem. Olha, vocês chamem mais alguns aí, vamos formar aqui uma pequena guerrilha. Mas não era essa a ordem de Jesus. Entrem no barco e vão para o outro lado. Jesus fica sozinho, despede a multidão, eles já estão no mar, obedecendo a Jesus contra a vontade deles. E, ato contínuo, Jesus sobe ao monte. Ele tinha um compromisso muito sério. Qual era o compromisso de Jesus no monte sozinho? Falar com o seu Pai, orar a Deus, ter comunhão com Deus. Como era o final da tarde, a Bíblia diz isso, talvez fosse por volta das 6 da tarde ou 18 horas, como nós conhecemos. Logo após o tempo mudou, e o tempo mudando, a tempestade veio num instante. E agora o barco dos discípulos estava sendo sacudido pelos ventos e pela tormenta, pela tempestade. Eles não podiam mais ver o sol. A escuridão tomava conta do ambiente em que estavam, no meio daquelas ondas que pareciam que iam passar por cima deles, ventos fortes. Esse é o contexto em que os discípulos estavam. Note, Jesus enviou os discípulos para a tempestade sozinhos. Sozinhos. Você entende por que Jesus fez isso? Toda a vida de Jesus foi uma forma de prepará-los para os problemas, para as vicissitudes que eles enfrentariam no ministério que estavam sendo chamados. Nós também estamos sendo preparados para a última batalha entre o bem e o mal. Nós estamos sendo chamados e preparados para enfrentar as hostes do maligno. E Deus precisa nos capacitar, Deus precisa nos dar tudo aquilo que necessitamos para sermos contados entre os vencedores. Agora eles estão no meio da tempestade e sozinhos. Eles não podiam entender. Um mestre que tinha o poder de curar. Então, se os soldados fossem atingidos na batalha, Jesus, com um simples toque ou uma palavra, os curaria e o exército estava pronto para continuar a luta. Jesus, na falta de alimento, ele faria alimento de 5 pães e 2 peixes, como ele fez e alimentou 15 mil homens e mulheres e crianças. A visão que eles tinham não estava de acordo com o que eles viam, ou o que eles não viam, não conseguia fazer com que entendesse qual era o propósito de Jesus. E agora eles estão no meio da tempestade. Jesus sabia a respeito da tempestade. Jesus sabia que essa tempestade iria atingi-los no meio do mar. Mas Jesus não voltou atrás. Jesus não voltou atrás. Pare e pense um pouquinho. Muitas vezes é como se o nosso vidro do entendimento a respeito da ação de Deus em nossa vida, ele esteja estilhaçado por circunstâncias, algumas que já mencionei aqui.
Parece que você também está enfrentando uma tempestade de problemas e dificuldades e você não tem a presença de Jesus ao seu lado? Onde está Jesus? Onde está o meu Deus? O maior temporal naquele dia não foi o que caiu do céu, mas foi o que encheu o coração dos discípulos? Dúvidas, dúvidas de todo tipo. O maior temor daqueles discípulos não era por verem as grandes ondas agitadas, mas não poderem ver o Mestre, não poderem pedir socorro para o Mestre. E o pior ainda, porque o Mestre nos mandou para o meio dessa tempestade. Com certeza Jesus vai nos ajudar, pensaram eles. Eles já tinham visto Jesus acalmar uma tempestade. É bom você lembrar desse detalhe, que é um detalhe importante. Jesus estava dormindo no barco em outra circunstância, e quando a tempestade parecia que ia lançá-los ao fundo do mar, alguém lembrou? Opa, Jesus está aqui. E alguém acorda Jesus, Jesus se levanta, ergue os braços e ele, com o seu poder, ele diz para os ventos se acalmarem, para que as ondas do mar ficassem tranquilas, e houve uma tranquilidade. Mas agora Jesus não estava com eles. Aqui está um elemento que diferencia. Tempestade eles já haviam enfrentado com a presença de Jesus. Agora eles estavam enfrentando a tempestade sem a presença de Jesus. Ou pelo menos eles não conseguiam ver. Entende por que diante dos nossos problemas nós precisamos crer naquilo que não vemos? Inclusive quando não parece que Jesus está ao nosso lado ou não está preocupado conosco, eu ainda preciso escolher crer. Eu ainda preciso confiar. Confiar no que eu não estou vendo. Mas eu preciso lembrar que eu tenho um Deus que me ama e quer o melhor para a minha vida. Ele tem um plano, ele tem um propósito para a minha existência. Quem sabe eles olhavam na direção da praia, estavam longe da praia, mas sabiam a direção. E Jesus? Por que Jesus não veio conosco? Com certeza ele vai dar um jeito, mas nada acontecia. Eles estavam cansados de remar, né? Em vez de armas, remos nas mãos. Estava doendo o braço de tanto remar, tentando se manter em cima da água, mas nenhum sinal de Jesus. A Bíblia diz 3 horas, 4 horas, 6 horas, já era meia-noite e o barco estava ali por um triz de submergir. Eles desesperados tirando água de dentro do barco, fazendo tudo que estava ao seu alcance e nada de Jesus. Até aquele momento a tempestade estava vencendo e o Mestre estava muito longe deles. Quem sabe nem preocupado com eles. Queridos, Jesus sempre está preocupado com você. Jesus sempre quer o seu melhor. Ele sempre está de olho em você. Você não pode ver Jesus, mas Jesus te vê sempre. Ele te acompanha sempre. Quem sabe no meio daquela tempestade, um gritava para o outro: o que aconteceu? Jesus se esqueceu de nós. Ele alimentou uma multidão, mas deixa os seus amigos aqui morrendo? Não pode ser. O Evangelho de Marcos, ele acrescenta uma forte percepção assim do interior do coração dos discípulos. Porque Marcos diz assim: pois ainda não tinham entendido nem o milagre dos pães. Marcos diz, eles não tinham entendido nem a multiplicação dos pães. Portanto, se eles não tinham entendido um dos maiores milagres que Jesus realizou, é porque o coração deles estava fechado para não compreender o que representava Jesus na sua vida e no seu coração. Simplesmente o que Marcos está dizendo é o seguinte: eles estavam tão irritados, eles estavam tão chateados por estarem no meio da tempestade sem Jesus, que a mente deles estava obliterada. Jesus tinha despedido a multidão, e agora? Jesus tinha satisfeito a necessidade da multidão, mas eles tinham que enfrentar a tempestade sozinhos? Sim, queridos,
no lugar de estarem maravilhados com o milagre que haviam testemunhado, estavam irritados, porque a percepção do ministério de Cristo não era a que eles tinham na vida. Muitas vezes nós precisamos parar e pensar um pouquinho que a nossa visão das coisas, das dificuldades e dos problemas não é a forma de Deus ver. E, portanto, não queiramos colocar Deus dentro da nossa compreensão. Na verdade, nós precisamos confiar que Deus está acima de todas as coisas. Então, relembrar a manifestação de Deus já realizada em nossa vida, quando tudo estava bem, crer em Deus mesmo quando as coisas estão fazendo sossobrar o nosso barquinho, o barquinho da nossa vida, 1h da manhã, 2h da manhã, 3h da manhã. Já imaginaram você enfrentando uma tempestade por cerca de 9 horas? 9 horas tentando não morrer, tentando manter-se vivos com uma tempestade. Era essa a realidade dos discípulos. Mas o nosso Deus é aquele que intervém na nossa realidade, porque Ele está acima, muitas vezes, da nossa compreensão, mas não acima do seu interesse por cada um de nós. Enfrentando a tempestade, aqueles discípulos já haviam enfrentado a tempestade, outras tempestades. Eles sabiam que poderiam não escapar daquelas. Eles já tinham visto, na praia, chegando cascos despedaçados de outras embarcações e tinham comparecido a funerais de companheiros de lutas no mar. Para eles não era novidade. A percepção de que poderiam morrer era real. Sabiam que aquela noite poderia ser a última na vida deles. E por que Jesus não vem? Mas Jesus veio. E a palavra de Deus nos garante que Ele sempre vem. Ele sempre nos atende, mesmo quando nós estamos no maior problema, na maior dificuldade. A Bíblia diz que entre 3 e 6 horas da madrugada, não precisa a hora, Jesus foi ao encontro deles, andando em cima do lago. E Jesus não vem simplesmente de uma forma tradicional, Ele não toma um outro barquinho e vai remando até chegar onde eles estavam. Jesus chega de forma sobrenatural. Esse é o nosso Deus. É o Deus que acalma a tempestade, que os ventos lhe obedecem. É o Deus que manda e o mar se acalma. Ora, se Ele pode fazer isso, Ele não pode andar por cima do mar? Sim, o mar se tornou a via normal de Jesus caminhar, e Ele foi caminhando por cima da água. E você não me pergunte como, porque milagres não se explicam. Deus não é explicável à nossa mente infinitamente pequena perante a grandiosidade do grande eu sou. Ele anda por cima do mar, Ele faz qualquer coisa para ir até aqueles a quem Ele ama e precisam dEle. Eles precisavam daquela experiência. E por isso Jesus permitiu que eles enfrentassem aquela tempestade? Sim, queridos, Jesus conhece as nossas aflições, os nossos medos. A frase praticamente que Jesus mais usou quando esteve aqui com os seres humanos foi: não temas, não tenha medo, não fique desesperado, confie em mim. Jesus precisava ensinar aqueles seus queridos amigos, discípulos, que não importava o tamanho da tempestade, eles precisavam se fixar a sua mente e o seu coração no tamanho do seu Deus, o Deus que tem o poder sobre tudo e sobre todos. A pressão que muitas vezes enfrentamos é como um furacão, parece que vai destruir tudo. A tempestade, ela ataca os nossos nervos, porque aparentemente não temos como reagir. É nesse momento que nós precisamos lembrar que temos um Deus que vai além, muito além das nossas necessidades.
E você pode estar pensando, você que está me ouvindo agora, até quando eu vou ter que aguentar essa doença? Ou a doença de um ente querido? Até quando eu devo aturar o meu cônjuge? Problemas no casamento? Até quando eu devo tolerar esse meu salário? Um salário que não atende às minhas necessidades? Quem sabe até mesmo desempregado? Como eu vou colocar o pão em casa e atender às necessidades básicas? Você quer realmente que Deus responda? E Ele pode fazer isso. Ele pode fazer isso agora. Mas você pode não gostar, porque o nosso Deus não mente. Ele pode dizer assim, olha, essa doença você vai ter que enfrentar mais uns 2 anos. Você vai gostar? Você vai ter que continuar nesse casamento para o resto da sua vida. Ou Deus poderia dizer assim, sabe quando que você vai se equilibrar financeiramente? Vai demorar aí uns 5, 10 anos. Será que nós queremos verdadeiramente ouvir a verdade? Deus nos poupa de algumas informações porque Ele sabe que nós precisamos de forças para vencer as lutas, os problemas, e não apenas de informações precisas. Nós não precisamos saber todas as coisas, nós precisamos crer num Deus que atende a nossa necessidade no momento certo. Deus raramente nos diz algumas coisas do futuro, sabe por quê? Porque isso poderia nos deprimir ainda mais. Então, Deus pede que nós confiemos nele. Simples assim. Confie em mim, meu filho. Ele sempre opta por medir o aqui e o agora com o lá e então. A comparação de Deus não é com os nossos problemas cotidianos, com as nossas lutas, com os nossos medos. Ele compara essa vida com a vida que Ele quer lhe proporcionar. Enquanto você está preocupado com os 10 anos seguintes, Deus está preocupado onde você vai passar a eternidade. Enquanto você está preocupado com algumas coisas que realmente nos oprimem, Deus está preocupado em que você esteja entre os salvos, entre os justos, entre os fiéis, porque essa vida que vivemos é uma vida que passa, e passa rapidamente. Estava conversando com um amigo essa semana mesmo, companheiro de faculdade, e ele disse, já faz quase 34 anos que nós nos formamos. Como era o mundo há 34 anos atrás? Será que nós sabíamos que íamos enfrentar uma pandemia pela frente e como reagir a uma pandemia? Mas a palavra de Deus já nos diz, em 1 Crônicas 29:15, diz que como a sombra são os nossos dias na terra. É uma sombra, passa. Ou Salmo 39, verso 6, a tua presença, o prazo da minha vida é nada. Veja o que o salmista diz. A presença de Deus, diante da grandiosidade de Deus, o prazo da minha vida não é nada. E realmente não é nada. Aqueles que são fortes chegam a 70, 80 anos, diz a palavra de Deus, mas o que passar disso é canseira e enfado. Tiago 4, verso 14 diz, vocês são como neblina, que aparece por um instante e logo desaparece. Esta é a nossa realidade. Salmo 103, 15 diz assim, quanto ao homem os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ela floresce, pois soprando nela o vento desaparece e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Parece ser dramática a nossa situação, mas nós temos um Deus que deixa em sua palavra mensagens de ânimo, mensagens de encorajamento. Não temas, eu estou contigo para o que der e vier. Em 2 Coríntios 4,16 diz o seguinte, eu quero ler para vocês, 4,16, 2 Coríntios 4,16, o apóstolo Paulo, ele diz assim, por isso nós não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso corpo esteja envelhecendo, nosso ser interior vai se renovando dia a dia,
pois as nossas dificuldades são pequenas e passageiras em comparação com a imensa e eterna glória que elas nos produzem. Como é que é? Paulo fala em o quê? Fala dificuldade pequena e passageira? Você vai concordar com Paulo? Dificuldade pequena e passageira? Paulo, você não sabe o que eu estou enfrentando. Você não conhece os meus problemas. E ele continua dizendo: nós não nos concentramos nas coisas que podemos ver, mas nas coisas que não podemos ver. Pois o que nós podemos ver é temporário, mas o que não podemos ver é eterno. Sim, quando nós comparamos os nossos problemas com os problemas de Paulo, você vai ver que, quem sabe, os de Paulo seriam até piores do que os nossos. E ele chama de pequenas e passageiras dificuldades. Mas como que eram pequenas? Paulo mesmo narra o que ele enfrentou em seu ministério. Foi preso algumas vezes. Ficou preso injustamente. Açoitado 5 vezes. Apanhou com chicote. Encarou a morte em terra e em mar. Fustigado com varas 3 vezes. Apedrejado. Náufrago 3 vezes. Assim como os discípulos estavam ali quase naufragando, ele inclusive naufragou mesmo. Teve que ir nadando para salvar a sua vida até a praia. Ele ficou encalhado em alto mar, à deriva. Ele ficou desprovido de casa, não tinha casa própria. Estava em constante perigo, em terra, em mar, entre os irmãos, entre os gentios. Passou fome e sede. Então Paulo poderia tranquilamente dizer para você e para mim a respeito das pequenas e passageiras dificuldades que enfrentamos. Mas não importa o tamanho do seu sofrimento, o tamanho da sua dor. O que importa é você crer que há um Deus que nos ajuda, que nos atende e que, acima de tudo, tem algo muito melhor a nos oferecer. Ele tem uma esperança muito maior para compartilhar conosco. E Paulo diz que nada pode ser comparado à imensa e eterna glória de viver com nosso Senhor Jesus Cristo na Nova Jerusalém. Nada pode ser comparado a uma vida eterna, de um Deus eterno que quer ter-nos sempre ao seu lado em todas as circunstâncias. Queridos, deixa eu falar francamente com você que me ouve. Essa é uma meditação para mim também, para nós. Para alguns de nós a jornada tem sido longa, dura, dificultosa, aflições, incompreensão, sofrendo as consequências do mal. Muito longa tem sido e tempestuosa a vida dos filhos de Deus neste mundo. Vivemos num mundo pecaminoso, um mundo injusto, um mundo mau, um mundo doente, carcomido pela violência. Não há jeito de minimizar as dificuldades que precisamos enfrentar ao longo do caminho. Só você sabe o que você já tem passado, mas você escolheu acreditar em Deus. Você escolheu confiar em Deus. Então, no momento atual, a mensagem que eu tenho para você é: persevere em sua fé. Persevere no seu Deus. Continue confiando nesse Deus maravilhoso. Eu posso imaginar que alguns de vocês carregaram nas costas pesos, ou estão carregando, que muitos não conseguiriam carregar. E só o fazem por confiar em Deus e por ter a certeza de que a vida neste mundo não pode ser comparada com a que Deus tem reservado para nós. Alguns já se despediram de amigos, parentes, filhos. Tiveram seus sonhos roubados. Tem família que não compreende, esposo que não aceita a sua fé, contas que passam além do seu orçamento, desafios que aparentemente vão nos submergir, vão tirar
a nossa paz, mas acima de tudo a nossa vida. Mas a nossa vida está nas mãos de Deus. Em meio à tempestade, lembre-se, o nosso Cristo é aquele que vem de forma sobrenatural, andando por cima das águas. E ele vem para acabar com a tempestade. Ele vem para acabar com os ventos das aflições, das lutas dessa vida. Deixe-me encorajá-lo. Nós estamos perto do fim. Deus não prometeu que a jornada seria fácil. Ele disse, neste mundo vocês enfrentarão aflições. Mas ele promete, tende bom ânimo, eu venci o mundo. Não somos nós que vamos vencer os problemas dessa vida. É a força, é o poder de Deus em nós que vai nos dar a vitória. E qual é a mensagem para esta manhã? A mensagem é que, se você não consegue vê-lo, continue confiando nele. Os discípulos viram alguém andando sobre o mar, pensaram que era um fantasma. Mas esse tema está reservado para o próximo sábado. Nós vamos continuar meditando nessa experiência dos discípulos no próximo sábado. Então, aguarde para o próximo sábado. A voz que eles ouviram não era a voz de um vento, era uma voz conhecida, era uma voz que, vendo eles lutando, só tinha palavras de estímulo, não temas. Querido, Jesus está muito mais próximo de você do que você possa imaginar. Jesus está muito mais interessado no seu sucesso em todos os aspectos do que qualquer outro ser humano que exista, mais do que a sua mãe, mais do que o seu pai. O amor de Deus é muito maior do que qualquer coisa que possamos comparar na face da terra. Se fala que o amor de mãe é o que mais se aproxima do amor de Deus, mas talvez você não tenha tido uma mãe tão amorosa. Quem sabe você foi até rejeitado pela sua mãe, ou muitas vezes rebaixado, mas nunca pelo seu Deus. O amor de Deus não pode ser questionado, não pode ser colocado num laboratório para ser analisado. Deus te ama e ponto. E Ele quer colocar um ponto final na nossa vida de lutas e dificuldades. Deus nunca disse que a jornada seria fácil, mas Ele prometeu que a chegada vai valer a pena. Nossa jornada pode ser dura, mas o nosso futuro já está garantido nas mãos de Deus. Deus pode não fazer tudo o que desejamos, mas Ele sempre fará o que é correto e o que é melhor para mim e para você. Ele é o Pai que vai na frente. Ele é o nosso protetor. Confie nele. Ele voltará muito em breve e o levará para a sua casa definitiva. E os momentos difíceis desta viagem, como peregrinos, nem mais serão lembrados ao nós celebrarmos, junto com Jesus, naquelas que são chamadas as bodas do Cordeiro. Prepare-se, Ele está voltando e Ele está voltando para te buscar. Incline sua fronte, vamos orar e agradecer a esse Deus maravilhoso. Pai eterno, louvamos o Teu nome porque mais uma vez a Tua palavra nos faz acreditar na imensidão do Teu amor para conosco. Cada um de nós chega com uma dor, com uma luta, com uma dificuldade, mas as nossas dores, as nossas dificuldades não são nada diante do Teu grande poder e do Teu interesse em nos manter vivos, em nos manter preparados para uma vida que não pode ser comparada com a que vivemos hoje, uma vida eterna de felicidade, de real e plena realização no céu, no milênio, na cidade de Deus e depois na nova terra, a nossa morada definitiva, onde viveremos pelos séculos dos séculos da eternidade. Ó
Ó Senhor, mantenha a nossa fé. Faz com que possamos crer e confiar em Ti, mesmo que aparentemente não consigamos vê-lo. E que, se ao olharmos na janela do nosso relacionamento contigo, aparentemente está trincada, está despedaçada, há um Deus por trás dela, e é o mesmo Deus que estará conosco em todos os momentos da nossa vida. Senhor, muito obrigado pela generosidade do Teu amor e do Teu cuidado para conosco. Abençoe aqueles que estão reunidos comigo virtualmente nesta hora. Os pedidos que aqui apresentamos por saúde, por bênçãos, nós te pedimos que nos dês exatamente o que precisamos para continuarmos firmes, leais e fiéis a Ti. Nós te agradecemos porque a Tua palavra nos inspira, nos anima, nos incentiva a perseverarmos até o fim. Fica conosco, ó Senhor. Dá-nos a Tua bênção, dá-nos a Tua paz, pois nós cremos em Ti. E é por isso que oramos em nome de Jesus, agradecidos. Amém. Queridos, como eu informei agora no final, esse tema vai continuar no próximo sábado. Vamos analisar o encontro dos discípulos com aquele que aparentemente os havia abandonado no meio da tempestade. E vamos falar sobre Jesus, e não tem coisa melhor. Então, aguarde, próximo sábado, a continuação deste maravilhoso tema da Palavra de Deus. Que Deus possa abençoá-los e, acima de tudo, mantê-los firmes e fiéis a Cristo Jesus, né? É o que nós realmente precisamos. Precisamos estar nas mãos do nosso Deus. E essa música que eu escolhi para hoje, ela fala exatamente em confiar mesmo quando não podemos ver. Ouça essa música enquanto a gente vai se despedindo, desejando a vocês um feliz sábado e que a bênção de Deus esteja na vossa vida e no vosso coração. Lembre-se, Deus não prometeu que a jornada seria fácil, mas que o final vai valer a pena. Feliz sábado, que Deus abençoe. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir, não vou duvidar. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Que Deus abençoe a todos. Até quarta-feira, os mais belos salmos da Bíblia. Amanhã, Pastor Vitor, às 19 horas. Um abraço.